Vamos falar do átomo? A ideia do átomo é filosófica e começou na Grécia, onde os filósofos acreditavam que tudo era formado por fogo, ar, água e terra. Para Demócrito e Leucipo, a matéria é formada por partículas muito pequenas. Para explicar sua teoria, primeiramente pense em um pedaço de papel e agora divida esse pedaço de papel ao meio. Sempre que você dividir um pedaço de papel ao meio, você vai sempre obter um pedaço menor. Então, conforme você for dividindo esse pedaço de papel ao meio, vai chegar num momento que você vai obter um pedaço de papel tão pequeno, mas tão pequeno, que você não vai mais conseguir dividi-lo. Essa partícula tão pequena e indivisível foi chamada de átomo. Embora essa teoria tivesse em parte certa, ela foi esquecida por quase 2000 anos, prevalecendo a ideia de que tudo era formado pelos 4 elementos básicos: fogo, ar, terra e água. O químico inglês John Dalton, no início do século XIX, estudando os resultados de experiências não somente suas, mas também de outros colegas, teve a feliz ideia de resgatar os conceitos de Leucipo e Demócrito e formulou 3 postulados, dizendo que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, sem carga elétrica, chamada de bola de bilhar. Porém, Thomson, em seus experimentos, observou que os raios catódicos dividiam-se na presença de polos positivos, refutando a ideia de Dalton que o átomo é sem carga. Assim, ele propôs que o átomo tem quantidades de carga positiva homogeneamente distribuídas numa esfera, com elétrons negativos recheando seu interior. Esse modelo foi chamado de pudim de passas. Alguns anos depois, usando uma fonte que emite partículas alfa, Rutherford fez com que partículas incidissem sobre uma finíssima lâmina de ouro e verificou que 3 coisas aconteciam. Algumas partículas rebatiam para trás, outras eram desviadas e a maioria passava direto através da lâmina. Ou seja, algumas partículas, quando eram emitidas sobre a placa, colidiam com o núcleo dos átomos e eram rebatidas ou desviadas. Já outras partículas conseguiam passar direto, sem colidir com os átomos. A partir do observado, Rutherford concluiu que o átomo possui um núcleo muito pequeno e compacto, onde se concentram cargas elétricas positivas, e ao redor desse núcleo circulam elétrons que possuem carga negativa. E esses elétrons são atraídos pelo núcleo, afinal, os opostos se atraem, mas assim aconteceria uma colisão entre o núcleo e os elétrons. Esse fato foi estudado pelo cientista Bohr, que supôs que em torno do núcleo os elétrons giram em órbitas definidas e as leis físicas clássicas não se aplicam aos átomos. Dessa forma, os elétrons não se chocariam com o núcleo. Bohr propôs ainda que os elétrons se distribuem em níveis, chamados de K, L, M, N, O, P e Q. E esses níveis podem abrigar números limitados de elétrons, sendo eles K com 2 elétrons, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2 elétrons. Com o estudo da mecânica quântica, esses níveis foram divididos em subníveis, que também comportam uma quantidade específica de elétrons, sendo eles S com 2 elétrons, P com 6, D com 10 e F com 14 elétrons. Linus Pauling esquematizou um diagrama que a partir dele conseguimos definir qual a camada de valência do átomo, quantos elétrons ele tem na sua camada mais externa e qual o subnível mais energético. Ele é construído a partir dos níveis e subníveis, sempre respeitando a quantidade de elétrons que cada um suporta. Para utilizá-lo, sempre iremos fazer a leitura a partir das linhas diagonais em vermelho. Então, sempre começaremos com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim por diante. Então, utilizando esse diagrama, vamos fazer a distribuição eletrônica dos átomos de oxigênio, cloro e germânio como exemplo.
Vamos iniciar pelo átomo de oxigênio. O seu número atômico é 8, então temos que fazer a distribuição eletrônica até completar 8 elétrons. Lembrando que o diagrama a gente sempre lê pelas linhas diagonais em vermelho. Então, o primeiro que nós temos que colocar é um S2. Esse 1s2 quer dizer o quê? Que nós temos 2 elétrons distribuídos. O número de elétrons é sempre o númerozinho menor acima da letra. Então, até agora, 1s2. O próximo que nós colocamos é 2s2. Então, mais 2 elétrons. Então, até agora nós temos 4 elétrons. Nós precisamos de 8. Então, o próximo que nós deveríamos colocar é o 2p6. Mas observem que se a gente colocar mais 6 elétrons, a gente já tem 4. Se a gente colocar mais 6, nós vamos para 10. E nós não queremos 10, nós queremos 8. Então, nós colocamos apenas o número que a gente precisa, que é 4. Então, nós colocamos 2p4. Então, nós temos 2 mais 2 mais 4. Completou os nossos 8 elétrons que nós precisávamos distribuir para esse átomo. É importante você sempre lembrar dessa questão, de que você sempre pode colocar números inferiores ao máximo que cada subnível suporta. Então, se aqui no P o máximo era 6, você pode colocar qualquer valor inferior a 6 para completar a quantidade de elétrons que você quer distribuir. Mas você nunca pode colocar a mais. Então, você nunca vai poder colocar 2p7, 2p8. Não, nunca. Isso é errado. É sempre números inferiores a 6 ou a quantidade máxima de elétrons do subnível. Por exemplo, no S2, você sempre vai poder colocar S2, nunca S3, S4. Sempre S2 ou S1. Ok? Agora, a partir dessa distribuição, você consegue dizer quantos elétrons o átomo tem na camada de valência. As camadas são representadas pelos números grandes à frente da letra que representa o subnível. Por exemplo, nesse caso, nós temos o número 1 e o número 2. E a minha camada de valência é a segunda, pois é a camada mais externa desse átomo. Sendo assim, quantos elétrons eu tenho na camada de valência desse átomo? Eu tenho 2 elétrons do subnível S mais 4 elétrons do subnível P. Então, eu tenho um total de 6 elétrons na camada de valência do átomo de oxigênio. Agora, vamos para a distribuição eletrônica do átomo de cloro. Observem que ele tem número atômico 17, então vamos ter que fazer a distribuição de 17 elétrons. Até agora, a gente sabe que 1s2, 2s2, 2p6 é igual a 10 elétrons. Então, eu preciso de mais, a partir daí, eu preciso de mais 7 elétrons. Então, eu dou continuidade, coloco 3s2, agora eu tenho 12 elétrons, e o próximo seria 3p6. Só que se eu colocar o 3p6, eu vou ficar com 18 elétrons. Eu não quero 18, eu quero 17. Então, eu coloco 3p5, que vai fechar os 17 elétrons. E para esse caso, qual que é a camada de valência? Aqui observem que a gente já tem a terceira camada. Então, nós temos que contar quantos elétrons eu tenho na terceira camada. Eu tenho 2 elétrons do subnível S e 5 elétrons do subnível P. Então, 2 mais 5 igual a 7. Eu tenho 7 elétrons na camada de valência do átomo de cloro. Agora, para o germânio. O seu número atômico é 32, então temos que distribuir 32 elétrons. Até então, a gente sabe que até o 3p6, nós temos 18 elétrons. Então, vamos continuar daí até dar os 32 elétrons. Então, continuando, eu tenho 4s2, deu 20, 3d10, deu 30, e depois viria o 4p6. Só que daí daria 36 elétrons, e eu não quero 36, eu quero 32. Então, eu coloco 4p2, que vai fechar os nossos 32 elétrons. E para esse átomo, qual que é a camada de valência? Observem que aqui a gente já tem até a quarta camada, né? Então, contando quantos elétrons ele tem na quarta camada, temos 2 do 4s2
mais 2 do 4p2. Então, eu tenho 4 elétrons na camada de valência do germânio. Então, pessoal, por hoje é isso. Bons estudos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Até breve!